ficou mal esses dias, né? A irmã bateu forte. Aí ficou um braço pesado. Nós oramos muito pela vida do senhor. E graças a Deus, para nós é uma alegria vê-lo bem. Glória a Jesus. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe, Vitor. Não é meu amigo, né? Os meus amigos me levam para pregar na igreja deles. Quem não é meu amigo não leva, não. Os obreiros do púlpito, Deus os abençoe. Glória a Deus por tuas vidas. Pastor Lucas, Deus te abençoe. A toda a igreja, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu acredito que alguns de vocês sabiam que hoje era o dia que eu estaria aqui. E mesmo assim tiveram misericórdia para vir ouvir. Isso me deixa feliz e muito satisfeito. Se você tem uma Bíblia, abra no livro do Gênesis, capítulo 15. O pastor Mário deu oportunidade para o pastor Jacques, eu falei para ele, vai devagar, hein? Vai devagar, porque esses irmãos que são pentecostal hard, né, bem assim, aí fica ruim para a gente que é meio marcha lenta. Mas ainda bem que ele foi devagar, preferiu cantar. Gênesis capítulo 15. Deus me deu uma palavra que aos ouvidos de alguém vai parecer estranho, e aos meus ouvidos pareceu estranha, mas eu vou pregar assim mesmo. Está ali? É a mesma de vocês. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, e dizia: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão ao Senhor: Senhor, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Creu ele no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Amém? Amém. Podem se assentar, desde que seja dando glória a Deus. Meus irmãos, vocês já ouviram umas 780 mensagens sobre este tema. Hoje vão ouvir a de número 781. Mas eu gostaria de poder contar com a atenção de todos vocês, e na medida do possível, com glória a Deus de vocês também. Deus sempre tem as suas maneiras peculiares de conversar com pessoas. E as maneiras com a qual
com as quais Deus usa para conversar, às vezes elas são, como posso dizer, muito didáticas, porém não muito fácil, não muito acessíveis, de tal maneira que se você não prestar atenção, você vem a um culto, Deus fala com todo mundo, menos com você. A Bíblia diz que Deus chamou Abrão. Terá morreu, eles saíram de Ur, o projeto era chegar em Canaã. Quando chegaram em Harã, Terá morre. A família fica desolada e Deus conversa com Abrão. Quando você lê o texto de referência do Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o texto diz que Deus chamou Abrão desde Ur dos Caldeus, antes mesmo de seu pai morrer. Mas, para o que Deus quer falar conosco, a cronologia não importa muito. Deus conversa com Abrão dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abrão decidiu ouvir. E quando você decide ouvir a voz de Deus, a tua história muda. A questão não é só ouvir, mas decidir ouvir, fazer opção pela voz de Deus, fazer opção pela orientação divina. E a Bíblia diz que Deus, ao conversar com Abrão, lhe propôs algo interessante. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Verso 2 do capítulo 12. Está escrito: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você lê esse texto, pastor Mário, e tu olha para o capítulo 11, você enxerga no capítulo 11 a tal da Torre de Babel, construção da torre. Ao construir a torre, estes homens tinham 3 projetos, pelo menos: serem grandes, serem famosos e serem pessoas condicionadas a abençoar pessoas. Eles queriam aparecer, subir, ficar muito alto, famosos, importantes. Deus não gostou muito desse negócio. Quando entra no capítulo 12, Deus conversa com Abrão e diz para ele: você já ouviu falar da Torre de Babel? Já. O pessoal lá construindo o negócio. Sim, eles são muito famosos. Abrão responde para Deus. E Deus diz para ele: você tem coragem de sair da sua casa? Não sei. Tem coragem de sair da sua terra? Talvez. Tem coragem de sair da casa do teu pai? Não sei. E Deus diz para ele: você lembra da torre? Lembro. Do pessoal da torre? Lembro também. São famosos, né? Sim. Deus diz para ele: tudo aquilo que eles estão querendo conquistar com a própria mão, eu dou para você de graça. Tem coragem de sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela? O Abrão falou: vou fazer as malas. Quando você for ler a Bíblia, não leia só o texto, leia o contexto. Compreenda o que está acontecendo. Tudo aquilo que aqueles homens queriam fazer com as próprias mãos, Deus entregou para Abrão de graça.
Tudo isso para dizer que aquele que é chamado por Deus, ele não tem simplesmente um chamado, mas ele tem uma garantia. Porque chamar qualquer um chama, na esquina, daqui a pouco chamam teu nome. Difícil é garantir a sua estada, difícil é garantir a sua posição e garantir a sua permanência. Mas Deus, ao conversar com Abrão, disse: se você vir, eu garanto a sua estada, a sua caminhada e a sua permanência. Quando você avança a leitura no capítulo 12, isso é muito importante. O Abrão tem 75 anos quando é chamado. E o texto diz que no versículo de número 7 do capítulo 12, tem aí? Está escrito assim: o Senhor apareceu a Abrão e disse: está vendo esse lugar aqui que você está pisando? Eu vou dar esta terra para você, para a tua descendência. E aí o Abrão fez o que ali? O que o Abrão fez? Edificou um altar. Porque quem é chamado por Deus edifica altares. Existem pessoas que fazem questão de destruir altares, mas quem é chamado por Deus constrói altares. Verso de número 8, olha lá. E moveu-se dali, mas o altar ficou. Porque daqui a pouco vem alguém. A nossa história passa, mas o que não pode passar é tudo aquilo que fazemos durante a nossa história. O teu legado precisa permanecer. Quando alguém lembrar de você, quando você tiver com 108 anos, morando numa outra cidade, alguém vai dizer: por aqui passou alguém que era um adorador de verdade, quando dobrava o joelho, chorava diante de Deus, e a poltrona ficava molhada, e a gente sabia que aquele homem era de Deus, que aquela mulher era de Deus, porque por onde passava, todo mundo dizia: ali vai um adorador. Porque quem é chamado por Deus é diferenciado. Versículo de número 8, ele se moveu dali, e ele foi para uma montanha ao oriente de Betel, e ele armou a sua tenda, e quando ele já estava estabelecido, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, de novo, edificou um altar. Porque quem é adorador, por onde passa, pastora, só quer adorar, não quer fazer outra coisa, não quer arrumar contenda, não quer arrumar briga, ele só quer adorar. Ele entra na casa de alguém, quando alguém começa a falar mal do fulano, ele diz: vamos fazer uma oração. E aí começa a oração, e aí aquele que falava mal, daqui a pouco está orando também. E ele vai numa viagem, entra no carro, e quando ele começa a ouvir uma conversa de alguém falando mal de outra pessoa, ele diz: espera aí que eu sei de uma rádio boa, que toca umas músicas boas. E bota lá para ouvir um louvor de adoração a Deus, porque quem é chamado por Deus, ele não se resume a ter uma vida comum. Pastor, como assim? Pois é, quem não é chamado de Deus tem uma vida comum. Pastor, me explica. Explico. Quem é chamado por Deus não se envolve em contenda. Quem é chamado por Deus não se envolve em conversa. Quem é chamado por Deus não se envolve em situações que não lhe cabem. Quem é chamado por Deus sabe entrar. Quem é chamado por Deus sabe sair. Quem é chamado por Deus não tem um nome mal falado na rua. Quem é chamado por Deus sabe o seu lugar, e Deus conduz a sua direção. Porque a sua adoração, escuta o que eu vou dizer, vai doer um pouco, mas a gente é firme. Paz no Vale é uma igreja casca grossa. Às vezes tem pessoas que adentram a igreja e adora, chega a chorar, mas daqui a pouco tem o nome mal falado, é isso, é aquilo. E a mesma boca usada para servir a Deus, daqui a pouco está falando mal, e está maldizendo, e tem maledicência na vida, e tem fofoca, e tem isso, e tem aquilo. Entenda uma coisa: quem é chamado por Deus é diferenciado. Quantas pessoas haviam na terra quando Deus chamou só Abrão? Percebe? Há uma diferença. Bom, vamos para frente. Eu já estou quase acabando. Chamados por Deus, edificam altares, adoram ao Senhor,
mas também passam dificuldades. A Bíblia diz que depois de Abrão edificar um lindo altar ao Senhor e celebrar ao Senhor e Deus conversar com ele, a Bíblia diz que veio fome sobre a terra. Livro do Gênesis, capítulo 12, verso de número 10. Houve fome naquela terra. Meu Deus, o que eu estou pregando aqui? Quem é chamado por Deus tem uma vida boa, não é ruim não a vida. Mas às vezes a gente abre o armário e está faltando alguma coisa lá dentro. Às vezes a gente bota o carro na garagem e no dia seguinte você está atrasado para ir para o trabalho, mas olha, o pneu está furado. Quem é chamado por Deus, às vezes abre o aplicativo do banco no celular e o saldo está negativo. Quem é chamado por Deus, às vezes recebe algumas más notícias também pelo WhatsApp. Quem é chamado por Deus sofre e padece algumas necessidades. Porque tem alguém por aí que vai dizer que se você é chamado de Deus, você não padece. Porque Deus te chamou por cabeça e não por cauda, e quem é cabeça lidera, e quem é cauda fica para trás, e Deus fez isso, e Deus aquilo. E se você está passando por alguma luta, tem algum problema errado em você, porque Deus te chamou. Aquele que a gente chama de pai na fé, precisou se mudar porque havia fome na região onde ele morava. Se ele não se muda, o rebanho morre, a família padece, vai ter problema. E a Bíblia diz que o chamado por Deus, aquele chamado por Deus, se mudou. E a Bíblia diz que ele desce para o Egito. E quando ele desce para o Egito, pastora, ele mente. Porque o chamado por Deus também erra. Abrão mentiu. Alguém vai dizer, não, mas ele falou aquilo que era para se salvar. Não, ele mentiu. Não, mas ele disse aquilo porque ele confiava que Deus podia. Não, ele mentiu. Ele mentiu. Está escrito no texto que ele mentiu. Essa aqui não é minha esposa, ela é minha irmã. Isso é mentira. Eu não tenho matrimônio com ela. Ela é sangue do meu sangue. Ah, não, mas ela era filha do Terá também com outra. Ela era meia irmã. Tem uns advogados, né? Tem uns advogados por aí. Bom, ele mentiu. Como pagamento da mentira, houve um probleminha lá, uma doençazinha na família do faraó, e o faraó devolve Abrão, ou a Abrão, a sua mulher, e o texto diz que entregou por ela, verso 16 do capítulo 12, olha lá. E fez bem a Abrão por ela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e jumentas e camelos. Deixa eu dizer uma coisa para você, para que você entenda. Existem maldições travestidas de bênção. Existem coisas que nós abraçamos dizendo isso aqui é uma bênção, mas na realidade são maldições. Existem coisas que nós pegamos, esse eu tomo posse, mas na realidade não passa de uma maldição travestida. A Bíblia diz que lá na frente, você vai lembrar, lá na frente não nasce o filhinho, tem que dar um jeito, e a Sarai dá um jeito. Qual é o jeito?
deita com esta serva egípcia. Está escrito no texto. Serva egípcia. Existem coisas que nós recebemos que na realidade não devíamos receber. Existem coisas que nós tomamos posse que na realidade não deveríamos tomar posse. Existem coisas que abraçamos como bênção, mas na verdade não são bênçãos. Pastor, como é que a gente faz para saber? Joelhinho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Os antigos já falavam isso há muito tempo atrás. Queridos, ele sai dali com a sua esposa e mais tudo aquilo ali. Adentramos ao capítulo 13. Ele volta do Egito, porque ele desceu para lá com Ló. E ele volta do Egito também com Ló. Mas o rebanho dele agora é muito grande. Ele tem mais ovelhas, ele tem mais vacas, ele tem mais jumentos, mais jumentas e ele tem camelos. O rebanho cresceu. E agora precisa dividir. Porque se ele não fosse para o Egito e não mentisse, ele não precisava dividir. Está dando para entender? Que algumas escorregadelas que você dá te causam um transtorno muito grande. Então ele tem que dividir. Está causando briga dos pastores de Ló com os pastores de Abrão. Então agora o jeito é a gente dividir. Vai você para um lado e eu vou para o outro. O Ló escolheu qual? O lado bom. Porque o chamado por Deus às vezes também é passado para trás. Quem é o mais velho entre nós? É Abrão. Então quem escolhe primeiro? Abrão. Mas o Abrão é educado, porque o chamado por Deus é educado, não é? Ele pede para entrar, ele pede para sair, ele dá a opção de escolha, né? Tem gente que não é assim, mas é porque não foi chamado. Aí ele diz, escolhe um lugar, tem ali um lugar bom e tem um lugar mais ou menos, de menos para mais, ou melhor, de menos para menos. O Ló escolheu a parte boa. E quando Ló escolhe a parte boa, a Bíblia diz que o Abrão ficou com a parte menos boa. Ficou com desertos. Coisa estranha. E aí, quando isso acontece, no capítulo de número 13, verso de número 4, o Abrão volta do Egito e ele adora ao Senhor, ele invoca ao Senhor. Depois de invocar ao Senhor, porque lá no Egito, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Enquanto Abrão está numa região estranha, que ele mente, que ele está passando por uma situação indelicada, muito fora do seu cotidiano, lá no Egito ele não adora. Lê no texto. Mas quando ele volta, ele já está fora do Egito e agora ele foi repreendido por alguém que não é de Deus. Ele é repreendido pelo faraó e ele adora. Após adorar, ele diz, aleluia, eu estou arrependido dos meus pecados e estou voltando para Jesus. Levantou a mão, fez um altar, foi passado para trás. O Ló leva a parte boa, ele fica com a parte ruim. Quando ele está triste, a situação ruim e tal, bom, verso de número 14 do verso 13, vai lá. Fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai dar muita glória, mas por enquanto vocês ficam aí. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Então é mais ou menos assim, quando você é passado para trás, você diz, agora lascou tudo, eu estou sozinho. Aí vem Deus e diz, não, calma, você não está sozinho, estou aqui ainda. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar de onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Verso 15. Porque toda esta terra que você está vendo, te hei de dar a ti e a tua descendência, vírgula, para
Sempre, quando Deus chama Abrão, ele estabelece Abrão. Não é um chamado passageiro. Ele estabelece, é perpétuo. Para Ló, Deus não fez isso. Para Ló, Deus não fez isso. Verso de número 16. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Verso 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Verso 18. Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Vamos para frente. Eu estou sentindo Deus aqui. Meu Deus, como Deus está conversando com a gente. Edificou ali um altar e adorou ao Senhor. Verso de número 14. Paz na terra. Abrão já está estabelecido. Agora ele já sabe o que é dele, porque até então ele não sabia. Agora ele já sabe o que é dele. Quando Deus conversou com ele lá atrás, dizendo: olha, sai da terra, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Agora Deus já mostrou. Ele não precisa fazer mais nada. Já está tudo certo, está alinhado. As coisas estão boas. Aí ele vai e se mete numa briga. Está havendo uma briga de 4 reis contra 5. Esses 4 são mais poderosos do que os 5. A Bíblia diz que esses 4 vão para cima de uma região, toma toda a região, é a região de Sodoma e Gomorra, exatamente onde o Ló morava. A Bíblia diz que esses 4 reis levam os homens e as famílias como escravas. O Ló está junto. Qual Ló? O Ló que passou o Abrão para trás. Mas quando o Ló passa o Abrão para trás, o Abrão nos dá outra lição. Qual é a lição? Quem é chamado por Deus não guarda rancor. A Bíblia... Doeu? Ah, foi só impressão, desculpa. A Bíblia diz que o Abrão se mete na guerra, levanta 318 valentes. São 4 reis com todos os seus exércitos. O Abrão vai só com 318 homens. Vai para cima dos 4 exércitos e vence. Porque o chamado por Deus tem um negócio diferente na vida. Aonde ele põe a mão, Deus prospera. A guerra que ele entra em nome do Senhor, Deus dá vitória a ele. A situação que ele avança, se for para a glória de Deus, ele vence. A Bíblia diz que Abrão entrou na peleja, resgatou Ló, e todas as coisas que os 4 reis tinham levado embora, o Abrão está trazendo embora. Pensa nos 318, que além de ser bom soldado, era bom carregador. Os caras trouxeram tudo embora. Trouxeram as coisas, trouxeram tudo, e quando eles estão voltando, a Bíblia diz que o Abrão encontra um sacerdote. Eu não quero nem entrar nos pormenores, porque Deus está chamando Abrão, mas já tinha sacerdote. Deus põe Abrão diante de Melquisedeque. Melquisedeque está ali, oferece pão para o Abrão, dá uma comidinha para ele, diz: parabéns, você é um vencedor, glória a Deus pela tua vida, parabéns, rapaz. O Abrão fica empolgado com aquilo e dá o dízimo, porque onde você é tratado bem, você dá o dízimo. Sim ou não? Sim ou não? E aonde é que a gente dá o dízimo? A gente dá o dízimo onde a gente come pão. Na igreja que você celebra a ceia é onde você entrega o dízimo. A Bíblia diz que ele comeu o pão, entregou o dízimo, voltou a ter paz. Está tudo tranquilo, as coisas estão funcionando. Página que vira, capítulo 15. E agora eu termino. Fazem 10 anos
que Deus fez uma promessa para Abrão. Nestes 10 anos, Deus até conversou com Abrão. Mas nenhuma das vezes Deus conversou com Abrão sobre a promessa de novo. Só para você dar glória a Deus. Igual a gente combinou lá. Lembra? Vocês não lembram? Então tá bom, vamos lá, vocês vão lembrar. Se Deus não está falando com você agora, quer dizer que tudo aquilo que Ele falou lá atrás ainda está valendo. Ah, vocês lembraram. A questão é que Deus não está conversando com Abrão sobre filhos. Deus não está conversando com Abrão sobre promessa. Deus fala com Abrão, Deus visita Abrão, Deus diz, olha, a terra é boa, vou te dar um lugar, as coisas vão ficar bem, você vai ficar bem, garoto, fica tranquilo. Mas até aqui nada. O Abrão está na casa dele, assustado. Por que ele está assustado? Porque ele acabou de entrar numa guerra, e nesta guerra ele precisou entrar em vias de fato com alguém. E para aquela época, aliás, nos dias de hoje está parecido. Eu falo mal de você, você fala mal de mim, aí eu contrato alguém para falar mal de você, você contrata alguém para falar mal de mim, é mais ou menos parecido. Aí, a situação fica estranha porque o Abrão se levanta numa guerra, e nesta guerra, o Abrão pode ser depois alvejado, ele pode ser depois atacado, ele pode ser depois atingido. Então o Abrão sai de uma luta, sai de uma guerra, e ele tem medo. Verso 1 do capítulo 15, o texto diz assim: depois destas coisas, depois do quê? Depois de tudo aquilo que nós já conversamos, veio o Senhor, entrou na tenda do Abrão, só para você dar glória a Deus, para a gente animar daqui para frente. Deus sabe onde é a sua casa. Ele entrou na casa do Abrão, irmão. Ele foi na tenda do Abrão. E quando ele entra na tenda do Abrão, a primeira conversa de Deus não foi boa tarde, paz do Senhor. Foi, Abrão, eu sou do teu coração. Rapaz, eu sei como é que está aí dentro, eu sei como é que está. E o Abrão tentando se ajeitar, porque quando a gente fica meio assustado, a gente tenta se ajeitar. E Deus está dizendo para o Abrão, você não precisa ter medo. Primeira conversa de Deus para Abrão é, não temas, Abrão. Segunda conversa de Deus para Abrão é, eu sou teu escudo, Abrão. Terceira conversa de Deus para Abrão é, eu sou o teu galardão, rapaz. E agora a gente caminha para o final e eu fecho. Abrão está meio desestabilizado. A situação está meio estranha. Fazem cerca de 10 anos que a promessa foi feita e até aqui, nada. Necas de catibiriba. A situação está estranha. O problema é que às vezes a gente se apega a tanto à promessa que a gente não caminha. O Abrão nos dá uma lição de que promessa feita é promessa cumprida. Então eu não preciso parar enquanto ela não chega. Ah, Deus não falou comigo, vou ficar bravo, eu não vou no culto. Deus falou comigo e ainda não entregou a promessa, eu não vou mais lá. Vai, bobo. A Bíblia diz que Abrão está na sua casa, descansando. Mas ele tem temor, tem medo. E Deus encontra com ele e diz, rapaz, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. O texto diz, depois destas coisas, nós estamos em janeiro de 22, né? Depois destas coisas de 20, depois destas coisas de 21, pois é, Deus entra na tua casa para dizer, não tenha medo. Fica tranquilo, não tenha medo. Quando Deus conversa com Abrão dizendo, não tenha medo, ele se espanta, olha para Deus e diz, ó Abrão conversando com Deus, eu entrei numa guerra, você não tem noção.
Era só lança rolando para tudo que é lado, e flecha para cá, e você não tem noção. Abraão conversando com Deus. Teve uma que passou assim, ó, parecia uma Matrix. Eu olhei para ela passando assim. Aí Deus diz: você sabe por que nenhuma flecha te acertou? Você sabe por que nenhum dos inimigos te atingiram? Você sabe por que nenhuma das espadas perfuraram o teu corpo, ou qualquer um dos seus 318, Abraão? O Abraão diz: a gente é bom, né? A gente é treinado. E Deus diz: não, rapaz, eu sou o teu escudo, Abraão. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: escudo não vai nas costas, escudo vai à frente. Cada passo que Abraão dava, Deus estava à frente dele. A cada passo que Abraão dava, Deus já estava à sua frente. Eu quero dizer para você, na noite de hoje, talvez lá atrás você sofreu, você percebeu pessoas sendo atingidas, mas você disse: meu Deus, será que eu sou tão bom assim? Será que eu dou conta do recado? Deus está dizendo para alguém essa noite: não, meu filho, não, minha filha, você não foi atingido porque eu estava na sua frente. Você não foi atingido porque eu sou o teu escudo. Você não foi atingido porque eu estava te protegendo. Escuta, há momentos na nossa história que a gente acha que a gente é bom no negócio. Há momentos na nossa história que a gente acha que a gente sabe fazer. Há momentos que a gente começa a imaginar dizendo: rapaz, eu nem sabia que eu era capaz de tudo isso. Não é isso não, meu filho. Sobre você tem uma chamada, e diante de você tem um escudo. A questão não é você, mas é quem te chamou. A questão não é para onde você caminha, mas quem vai à tua frente. Olha para quem está perto de você, me ajuda a pregar aí, pelo amor de Deus. Eu vou tomar uma água, você fala para ele e diz: Deus vai na sua frente. E se Ele estiver na sua frente, você não vai ser atingido. – 2022 será um ano de muita alegria para a tua vida. 2022 será um ano em que Deus vai renovar as promessas sobre a tua casa. A Bíblia diz que o chamado por Deus não é esquecido de Deus. Deus entra na casa do Abraão e diz: rapaz, vamos bater um papo. Ô gente, conversa com quem ora. Mas não é quem, não, é orar de verdade. Conversa com quem ora. Porque tem gente que ora que é só uns mimimi, né? A mesma coisa, é decorado, a oração é decorada. Não, é quem ora. Quem ora, conversa com Deus. E o que é legal? Não é um monólogo, é diálogo. Porque ao passo em que você está conversando, Deus está respondendo. Ao passo que você fala com Deus, Deus fala com você. Ao passo que você fala, daqui a pouco você também ouve. Deus olha para Abraão e diz: sou teu escudo. O Abraão fica feliz com aquilo. E o Abraão vai conversar com Deus dizendo: o senhor viu a guerra que eu entrei? Vi. Salvei o menino. Pois é, parabéns. Quer uma medalha? O Abraão olha para Deus e diz: percebeu como eu sou fiel? Eu dei o dízimo. Eu dei o dízimo de tudo quanto eu tinha.
Deus diz: o que você quer? Ô gente, vamos conversar aqui. Tem gente que gosta de aparecer, né? Até ontem o irmão era um cheirador de cocaína. Aí Deus começa a fazer alguma coisinha, e Deus abençoa, é claro que Deus abençoa. Há uma promessa. Aí o irmão cresce um pouquinho, ele começa a gritar para todo mundo: você viu quantos seguidores eu tenho? Aí a conversa é: não, eu não quero me aparecer, não são seguidores, são apoiadores do meu ministério. Ah, vai se lascar, né? Vamos ser sinceros. Existem pessoas entre nós que não são convertidos. Existem pessoas entre nós que aquele negócio de que ele cresça ou diminua não está na Bíblia dele. Aquele negócio de que a ele seja a glória, isso aí é outra parte. Isso aí fica para depois. Por enquanto a glória é minha mesmo. É mais ou menos isso. O Abrão olha para Deus e diz: eu percebi tudo que você fez, filho. O que está faltando? O Abrão diz: valia a pena um reconhecimento, né? E Deus diz: você está esperando o quê? Subir num altar e as pessoas gritarem seu nome? Parece uma igreja que eu conheço. As pessoas gritarem seu nome, bater palma para você, assoviar, e é isso que você está querendo? E Deus diz para o Abrão: sou eu que sou o seu galardão. O que você tem que receber, você não vai receber da mão de homem. O que você tem que receber, você vai receber da minha mão. Eu sou o teu galardão, Abrão. Sou eu que vou estar sobre você. Porque galardão não fica fora, galardão fica em cima. Deus chama, Deus vai à frente e Deus está sobre. Deu para pegar? Vou falar de novo. Deus chama, Deus vai à frente e Deus está sobre. Quando isso acontece, o Abrão sente algo que a gente chama nos dias de hoje de intimidade. Olha que palavra bonita. Intimidade. E quando o Abrão sente intimidade, o Abrão se sente confortável para fazer alguns questionamentos, para dizer: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Ah, 2022. Senhor, o que o Senhor vai me dar? Pois o Senhor não tem me dado filhos. Eu tenho aqui o Eliezer. E olha o que Deus, olha a conversa de Deus. Olha a conversa de Abrão para Deus. Esse menino é nascido dentro da minha casa. Fui eu que criei ele. É este que vai ser o meu herdeiro. Porque os 318 o Eliezer chama pelo nome. Ele tem a senha do banco. O Eliezer sabe entrar e sabe sair. O Eliezer é criado aqui, ó, anda coxa com coxa comigo. O Eliezer, eu treinei ele. Eu eduquei ele. Eu ensinei ele. São 10 anos que o Senhor não fala comigo. São 10 anos que o nosso bate-papo não é sobre isso. São 10 anos que a situação aqui está meio estranha. O Senhor não tem me dado semente. Posso apostar as fichas em Eliezer? Deus diz para ele: não. Pastor Mário, existem nãos de Deus que são tão libertadores, são tão curadores. Existem nãos de Deus que são tão estratégicos. Porque Deus disse para Abrão: não, Abrão, porque o teu herdeiro está nas tuas entranhas.
Eu sinto a mão de Deus aqui. Deus diz para Abrão: não, Abrão, porque você está tentando arrumar um jeito. Eu já não disse que faria. Eu já não disse que te daria uma semente. Eu já não disse que te daria as nações. Eu não disse isso para você. Sim, o Senhor disse. Mas é que está demorando muito. É por isso que eu estava pensando no Eliezer. O Eliezer é um cara legal. Olha lá, até o cabelo dele, ele penteia igual o meu. Acho que eu vi isso em algum lugar. Você não está percebendo? Você não está percebendo que eu estou velho, Senhor? E o Eliezer sabe fazer. Se der o culto para ele dirigir, parece que sou eu dirigindo. Ele é minha cópia. Aí vem Deus e diz para Abrão: não, Abrão, não é do teu jeito, Abrão, é do meu jeito. Não, Abrão, não é da tua forma, é da minha. Não, Abrão, Eliezer está do lado de fora. Deus está dizendo: está nas tuas entranhas. Eliezer é do lado de fora. A promessa está do lado de dentro. Está dando para pegar? Se não estiver dando, vai dando glória assim mesmo. Depois você assiste o vídeo de novo para pegar. Presta atenção. Deus está conversando com Abrão dizendo: filho, acorda. A promessa ainda está de pé. Você não precisa arrumar jeito. Você não precisa arrumar uma forma. Você não precisa fazer do seu jeito. Você não precisa fazer da sua maneira. A promessa ainda está de pé. O que eu falei será cumprido. Da forma que eu falei, vai acontecer. O que tem para você está do lado de dentro, não é do lado de fora. Deus está dizendo para Abrão: eu conheço Eliezer, é um bom garoto, eu também gosto dele, ele também adora, ele também é fiel. Você ensinou direito, mas o que eu tenho com Eliezer é outra coisa. Para você, Abrão, já está reservado. Aleluia. Você está tentando levantar Eliezer, mas eu tenho um Isaac preparado para você. Você está tentando levantar um Eliezer à sua própria maneira, mas eu tenho algo especial preparado para a tua vida. O Abrão, porque das duas uma, quando Deus fala com a gente, ou a gente se ajoelha e ora, ou a gente senta e chora. Aí o Abrão sentou e diz assim, aí lascou, né? Aí deu ruim, porque a vida inteira eu estou treinando esse cara. Quanto tempo eu perdi? O Abrão conversando com Deus. Quanto tempo eu perdi, meu Deus? Sou eu que estou fazendo, né? Espera aí que eu já saio daqui, que eu estou ensinando ainda. Depois você corta essa parte aí. Aí vem Deus e diz assim: Ô Abrão, rapaz, eu chamei você, eu te dei a direção, eu eduquei você, eu mostrei o caminho. Abrão, você não está entendendo? Este aí não vai ser o seu herdeiro, verso 4. Mas aquele que de ti será gerado, este aí vai ser o seu herdeiro. Quando você lê o texto, no capítulo 13, Deus conversa com Abrão para dizer assim: olha para a terra, para a areia, se você pode contar, ai Jesus, se você pode contar, vai ser mais ou menos assim. O Abrão desolado olha só para baixo tem pó, para baixo tem pó, como a areia da terra. Mas às vezes a gente está olhando para a tipificação da promessa, mas não enxerga ela. Então o Abrão está perto do chão, e ele está ali vendo a poeira, mas ele não enxerga a promessa.
Deus tinha dito para ele que seria como o pó da terra, mas ele não enxerga. Aí vem Deus e diz assim: rapaz, você está olhando aí e não está enxergando? Vem para cá, vem. Aí Deus chama o velhinho, porque o velhinho já tá, o Abrão já está velho. Está de noite. Está de noite. Abrão, vem cá. Aí Deus vem para fora. E o Abrão diz: está frio lá fora. É madrugadinha. Eu sou velho. Espera aí que eu vou pôr a capa. O Abrão põe a capa e ele sai lá para fora. Quando ele sai lá para fora, isso é uma pregação Zé Ruelo, né? Quando ele sai lá para fora, Deus diz para ele: Abrão, você está olhando para baixo e não vê promessa? Estou olhando para baixo e não vê promessa. Deus diz para ele: olha para cima. O que você está vendo, Abrão? Estou vendo estrela. Então, daqui para baixo, daqui para frente, você para de olhar para baixo, começa a olhar para cima. Porque se você não podia contar pó da terra, você também não pode contar estrela. Alacel e diria camandaragai. Daqui para frente, se Abraão estiver cabisbaixo e olhar para baixo, ele vai lembrar da promessa. Se ele estiver soberbo e olhar para cima, ele vai lembrar da promessa. Deus está conversando com alguém aqui. Para de olhar para baixo. 2021, você olhou muito para baixo, estava triste, cabisbaixo, cheio de problema, resmungando para todo mundo, só sabia olhar para baixo, chutando latinha na calçada. Hoje Deus está conversando com alguém aqui para dizer: olha para cima. Olha para cima. Se você não lembra de promessa, olha para cima. Se você não lembra do que Deus falou, olha para cima. Às vezes a gente fica preso olhando para baixo e não consegue enxergar nada. Às vezes a gente fica preso sem saber o que fazer e não consegue ver o que Deus está fazendo. Aí vem Deus, bate na porta da tua casa e diz: tem um lugar aí dentro para mim? O Abrão diz: pois não? Vamos tomar um café? Senta aqui. E Deus diz: conheço você, Abrão. Está com medo, né? Não, senhor, é que eu entrei numas guerras, umas brigas. Negócio feio, tem um povo falando mal. E eu estou tentando me defender. E eu estou tentando fazer. Deus diz: para com isso, rapaz. Sou eu que sou o teu escudo. Então, eu fiz umas coisas boas também. Não sei se o senhor viu. Eu fiz umas coisas boas. Estava pensando num prêmio. Estava pensando numa faixa assim. Estava pensando numa toga. Estava pensando num negócio bonito assim. Aí vem Deus e diz: não. O que é para você não vai vir pela mão de homem. O que é para você vai vir de mim. Eu sou o teu galardão. Quando Abrão vai dizer para Deus: pois é, o senhor se diz meu amigo, mas me abandonou todo esse tempo. Deus está dizendo: você só fica olhando para baixo. Você dentro da tenda, escuta o que eu vou falar e eu termino. Você dentro da tenda só enxerga a cortina de tenda. Mas quando você sai para fora para olhar para o céu, você vai se lembrar das promessas de Deus na sua vida. Você vai se lembrar dos planos de Deus na sua vida. Porque os planos de Deus não hão de se frustrar. Os projetos de Deus não vão findar-se. O que Deus tem para a tua vida é muito maior. Parece que você não enxerga, mas eu quero profetizar em nome de Jesus.
em 2022 vai acontecer na tua vida tudo que não aconteceu e estava travado em 2020, tudo que não aconteceu e estava travado em 2021, em 2022 a promessa vai ser reanimada e reativada sobre a sua vida, em nome do Senhor. Eu estava encostando o carro lá fora, eu já sentia Deus dentro do carro e eu falei, pastor Jackson, Deus está conversando com a igreja. Vocês estavam cantando os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas Deus tem planos. Deus tem planos. Abraão entrou numa guerra, não caiu. Veio a fome, não morreu. Mentiu, poderia ter sido morto pela mentira, não morreu. Abraão, eu sou teu escudo, rapaz. Não foi eu que te chamei. Deus chama, Deus vai à frente e Deus está sobre. Quando Deus te chamou, Ele não te chamou para meia maratona. Quando Deus te chamou, Ele não te chamou para meia jornada. Ele não disse que você teria um contrato com Ele e que no meio do contrato você dali para frente estaria sozinho. Deus não disse isso. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, isso aqui tudo é teu. Isso quer dizer estabelecimento. Quando Deus chamou você, Ele chamou você para estabelecer você. Ele chamou você para te dar um norte, para te dar uma direção, a partir de um posicionamento teu. Como assim, pastor? Vou explicar. Se você tomar a posição de obediência, Ele te dá a direção. Faz do seu 2022 diferente de 2021. Primeira lição, levante altares. E depois, levanta outro. E depois, levanta o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Mostre para Deus que você está disposto a adorar. Teve fome, adorou. Foi chamado, adorou. Teve fome, adorou. O Ló passou a perna, adorou de novo. Entrou numa guerra, quando voltou na frente do Melquisedeque, adorou de novo. Para quem, escuta o que eu vou dizer, que isso aqui é muito sério. Para quem adora, tem promessa. Para quem adora, está estabelecida a promessa. Para quem adora, há um lembrete da promessa. Para quem adora, há o cumprimento da promessa. Se você puder, com muita vontade, se coloque em pé. A gente pode cantar? Mas eu não sei cantar, então você canta. Olha para quem está perto de você e diz para ele: pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas há um plano de Deus sobre a sua vida. Diz para essa pessoa, e esse plano de Deus, ninguém impedirá. Como Deus me fez feliz de vir aqui hoje. Deus está reanimando você. E eu quero, em nome de Jesus, dizer para você: vocês sabem, eu sou pastor, não sou pregador. Tem muito cara bom que tem mais 6 dias para frente. Mas como pastor, eu quero dizer para você: para de olhar para baixo, porque você só encontra estrelas olhando para cima.
Parece que me lembro de um texto quando alguém está dizendo: aqueles que de madrugada me buscam. Nenhum dos teus planos pode Aleluia. se frustrar. Comece a conversar com Deus como antes. Não se frustrarão. Comece a lembrar das promessas de Deus sobre a sua vida. Os dias podem estar difíceis, é o início do ano, e no primeiro trimestre a situação parece que fica meio travada mesmo, mas não é isso. Pode o vento soprar, Levante a tua cabeça, a terra pode se erga a tua cabeça, olha para cima, olha para o alto, porque quem olha para o alto se lembra de promessa. Toda a igreja. Se você tem promessa, adore. Se você tem promessa de Deus, adora. Se você tem promessa de Deus, adore. Que tudo pode ir, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é sua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Levante a mão direita e declare: não se frustrarão, não se frustrarão. O quê? Os planos de Deus ninguém impedirá. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Soprar. O quê? a terra pode se abalar, Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Escuta. O texto diz, olha só: e creu Abrão no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. É mais ou menos assim. Abrão creu, é justo que ele receba. Pegou? Abrão creu, é justo que ele receba. Aí vem Abrão e começa a cantar: pode o vento soprar. Pode o vento soprar, Olha o Abrão cantando. a terra pode se abalar, se abalar. Mas Deus tem planos. Um plano contigo ninguém impedirá. e o vento soprar, a terra pode se abalar. A igreja, cante, adora o Senhor. Deus tem os planos contigo, ninguém impedirá. Ninguém. E se seu barco parecer que vai naufragar, o quê? Levanta a mão direita para você, isso, no meio do teu coração. Ele tá causando dúvida, cadê O Jesus? quê? Mas olha com quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, parece Tá no vento, sou eu dono no do tempo. sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, Sou eu, sou sou eu. Cia da calamandaragaí, Dawidia calabacê. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do tempo, sou eu. Levante a mão direita, sou eu, sou eu, sou eu, isso, sou eu. Seja reanimado em nome do Senhor. Pode o vento soprar. E o quê?
contigo. O quê? Ninguém impedirá. Pode. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Bem sei eu. Consegue dizer com nós? Que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A bondade é sua, minha vida em tuas mãos está. Junto os teus planos Podem se frustrar, mas os teus planos, o quê? Pode. Aquilo que você dizer, vai. Não se frustrarão. Consegue dizer, vai. não se frustrarão. O que, gente? Os planos de Deus, o quê? ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém pode impedir. Estou contigo, e eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Vai. E eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Tem mais alguém com a gente? Sou eu, Senhor. Sou eu. Céu e calabaiaxia. Deruia se o morrachel erebai. Alacel te coboltirias. Deus está caminhando no meio do povo. Para si, Deus está tratando com pessoas aqui. Deus está agindo sobre pessoas aqui. Deus está conversando com pessoas aqui. A história muda. Ele vai fazer mudar. Disser não é capaz, disser não pode, disser não tem condição, disser que ali o lugar é finito, que o último degrau já chegou. Eu sou Deus que coloca uma nova escada na tua frente. Deus está passeando no meio da igreja. Deus está trabalhando. Deus está conversando com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Pode entrar. A casa é tua. Espírito Santo. Pode
Escuta. Ah, como a presença de Deus está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Derecio Gamash. Tu és santo, santo. Levante a mão, levante. E é o Senhor Deus poderoso. O que vai? Digno de. Olha ali, ó. O que? E tu és santo, santo. O que? É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, eremadora e a Pega segunda-feira. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno. Oh, é santo, 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 santo. É santo. É o Senhor poderoso, digno do louvor. Santo, santo, Queremalamandora e a Seremalamandora e a Subi. Tu és santo, tu és santo. Olha aí que coisa linda no meio da igreja. E tu, vai, levante. E tu és santo, santo. Tu és santo. Ao redor é santo. E tu és santo, santo. E tu és santo. Tu és Senhor. Ei. Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o mundo inteiro. Erebaraias. Daria céu e camaias. Alamandaraias, oremandaraias. Deus está restaurando ministérios esta noite. Pessoas com ministérios. Deus está restaurando esta noite. Deus vai dar o norte. Deus vai dar a direção. Ela tem dito. Percebeu como fulano. Percebeu como essa gente está orando mais? Conversa de casal. Deus está levantando ministérios. Paz no Vale vai começar a crescer para os lados. Deve diokai assim. Debo da Kamanaia Sébia. Prepara logo lá e deixa alguém lá. Fortalece. Porque Deus está movendo. Deus está movendo. Deus está tratando, moldando. Oh, glórias. E os ministérios
começarão a florescer. Aleluia. Ah. Ele mandará. Quem de vocês disse que 2020 e 2021 foi um ano de adubo para começar a crescer no próximo ano? Meu Deus. Foi Deus enxertando, cuidando da plantinha. Ei. Eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Vai florescer. Vai crescer para os lados. Eu sou Managácia. Ah, como Deus já está conversando com alguém aí. Sim. Sim. Darasi Dio Mahacel. Tayocho Comondura Galacia. Levanta a cabeça, porque Deus está te dando orientações e você ainda não conversou com teu líder. Levanta a cabeça, porque Deus está te dando direções e você está dizendo: será que é isso mesmo? Será que Deus está nesse negócio? Levanta a cabeça. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. O quê? Manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e fazer o quê? E abençoar a quem Deus quer Levante a mão direita. libertar. Vai. Sobre tua vida eu vou profetizar. Nenhuma maldição, ok, vai, te alcançará. Ok, eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Deus está tratando com a igreja. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha, Deus te chamou. Ele vai à tua frente e Ele está sobre você. De novo, Deus te chamou.
Ele está à tua frente. E Ele está sobre você. Se você pode, olha para quem está perto de você e fala a mesma coisa. Diz para ele: ô irmão, ô irmã, Deus te chamou. Ele vai à tua frente. E Ele